Eu olhava para minha mulher, a Sofia, a comer tranquilamente o jantar do outro lado da mesa, e no rosto dela não havia nem sombra de culpa. Ela sorria, contava trivialidades sobre o seu dia no escritório, sem imaginar que na minha pasta de trabalho, pousada no chão do corredor, estava um envelope castanho que mudaria as nossas vidas para sempre. Ela achava que eu ainda era o marido apaixonado e cego de há 5 anos. Mas ela estava enganada. Dentro daquele envelope não estavam apenas provas de uma traição, mas a confirmação de uma conspiração cruel. Eu decidi não gritar. Eu decidi não fazer uma cena. Naquele momento, enquanto partia o meu bife, decidi destruir o mundo dela de forma silenciosa e cirúrgica. Sempre me considerei um homem equilibrado e racional. Aos 33 anos, trabalhava como gestor de TI numa grande empresa de logística aqui em Lisboa, tinha uma rotina estável e um casamento que, até muito recentemente, parecia indestrutível. Eu e a Sofia conhecemos-nos há 5 anos num evento corporativo na Zona das Docas. Ela trabalhava numa agência criativa e a conexão foi imediata. Eu, mais reservado e analítico, sentia que a energia vibrante dela completava algo que faltava em mim. Casamos 2 anos depois e os primeiros tempos foram idílicos, cheios de viagens de fim de semana ao Algarve e sonhos partilhados de comprar uma casa maior em Cascais. No entanto, nos últimos 6 meses, a atmosfera em nossa casa mudou drasticamente. Tudo começou quando a Sofia voltou a aproximar-se da Camila, uma antiga colega que se tornou a sua melhor amiga. A Camila era um pouco mais velha, recém-divorciada e tinha uma reputação terrível no nosso círculo social. Não era segredo para ninguém em Lisboa que a Camila tinha traído o ex-marido várias vezes antes do divórcio. Ela falava abertamente sobre as suas aventuras e ridicularizava a monogamia como se fosse um conceito ultrapassado. Eu nunca gostei dela, mas mantive a minha opinião para mim, confiando que a Sofia tinha discernimento suficiente para não se deixar influenciar. Mas o veneno começou a infiltrar-se. A Sofia começou a sair com a Camila 2 ou 3 vezes por semana. Noite das raparigas, dizia ela, alegando que precisavam de desanuviar depois do trabalho. Eu não me opunha a que ela tivesse a sua vida social, mas a frequência tornou-se excessiva. Ela começou a chegar a casa tarde, perto da meia-noite, sempre com histórias vagas sobre bares no bairro Alto ou jantares que se prolongavam. Quando eu pedia detalhes, as respostas eram evasivas. Ah, fomos àquele sítio novo perto do escritório, não me lembro do nome. O que realmente disparou o meu alarme foi a mudança no comportamento dela com o telemóvel. Antes, ela deixava-o em qualquer lugar da casa. Agora, o telemóvel ia com ela para a casa de banho e, quando estava na mesa, o ecrã ficava sempre virado para baixo. Além disso, a Sofia começou a arranjar-se demasiado para estas saídas casuais. Maquilhagem impecável, roupa nova e aquele perfume caro que ela costumava guardar apenas para as nossas ocasiões especiais. A gota de água aconteceu numa quinta-feira à noite. Eu estava na sala a ver as notícias quando ela apareceu no corredor. Ela vestia um vestido preto justo que realçava as suas curvas, algo que eu não havia usado há meses. O cheiro do perfume invadiu a sala. Eu decidi que não podia mais ficar calado. Sofia, podemos falar um minuto? Perguntei, desligando a televisão. Ela suspirou, já impaciente, a verificar as horas no relógio. Tiago, estou atrasada. A Camila está à minha espera. É precisamente sobre a Camila que eu quero falar, disse eu, tentando manter a voz calma. Eu sei que valorizas a amizade dela, mas estou preocupado com a influência que ela está a ter sobre ti. Tu sabes a reputação que ela tem. A expressão da Sofia endureceu instantaneamente. Influência? Estás a dizer-me com quem posso ou não posso andar? Não é isso. Apenas acho estranho passares tanto tempo com alguém que despreza abertamente o compromisso e o casamento. Os valores dela são muito diferentes dos nossos. A Sofia soltou uma gargalhada seca e sem humor. Tiago, tu ouviste-a falar? Pareces completamente inseguro. Pateticamente inseguro. Aquelas palavras atingiram-me como pedras. Inseguro. Patético. Eu senti um aperto no peito, mas insisti. Não é insegurança, é uma preocupação legítima. Estás diferente, Sofia.
Saís todas as semanas, chegas tarde, escondes o telemóvel. Ela tirou a mala para o sofá e virou-se para mim, furiosa. Preciso de te dar um relatório detalhado de cada conversa que tenho? De cada bebida que peço? Isso é ridículo. Estás a ser controlador, Tiago. Eu não te traí, não fiz nada de errado. E tu estás a acusar-me baseado em quê? Na minha escolha de amigas? Eu não estou a acusar-te, tentei argumentar. Estás sim. Talvez devesses ir a um psicólogo tratar essas tuas inseguranças, porque eu não vou mudar a minha vida por causa da tua paranoia. Ela pegou na mala e saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer vibrar o quadro na parede. Fiquei ali, paralisado, no silêncio da casa. Inseguro. Controlador. Paranoico. As acusações dela ecoavam na minha mente, fazendo-me questionar a minha própria sanidade. Será que eu estava errado? Será que estava a projetar medos infundados? Mas foi então que o destino interveio com uma reviravolta cruel. A Sofia tinha saído com tanta pressa e raiva que se esqueceu de um detalhe: o seu tablet, que estava a carregar na mesa de apoio, ainda estava sincronizado com a conta da Uber dela. Cerca de 20 minutos depois de ela sair, o ecrã do tablet iluminou-se com uma notificação silenciosa. Eu aproximei-me, sentindo o coração bater na garganta. A notificação dizia: a sua viagem terminou. Olhei para o mapa apresentado no ecrã. O destino não era um bar, nem um restaurante, nem a casa da Camila. O ponto de chegada era um motel VIP, um local discreto na saída para Sintra, conhecido por não fazer perguntas. Naquele momento, toda a culpa que ela tinha tentado projetar em mim evaporou-se, dando lugar a um frio gélido no estômago. Ela não estava a beber coquetéis com uma amiga. Ela estava num motel. A manipulação dela, a forma como ela me chamou de louco e inseguro para cobrir o seu rastro, foi o que mais doeu. Ela não só me traía, como me fazia sentir culpado por desconfiar. Naquela noite, eu não dormi. A Sofia voltou à 1 da manhã e foi direto para o quarto de hóspedes. Eu fiquei acordado, a olhar para o teto, e tomei uma decisão. Eu não ia confrontá-la com o print do mapa da Uber. Isso seria demasiado fácil e ela inventaria outra mentira. Eu precisava de saber tudo. Quem era ele? Há quanto tempo? E, acima de tudo, eu queria ver até onde ela seria capaz de ir com as suas mentiras. Na manhã seguinte, uma segunda-feira, liguei para um detetive privado chamado Roberto, especialista em casos de infidelidade, que encontrei online com excelentes avaliações. Liguei do carro, estacionado longe do escritório. Preciso de saber a verdade, disse eu, com a voz rouca. A minha mulher tem agido de forma estranha. Tenho uma suspeita forte, mas preciso de provas irrefutáveis. O Roberto foi direto e profissional. Explicou os custos e garantiu confidencialidade absoluta. Dei-lhe todas as informações, a rotina da Sofia, a matrícula do carro, a morada do escritório. Depois de desligar, olhei para o meu reflexo no espelho retrovisor. O Tiago ingênuo tinha morrido na noite anterior. O homem que olhava para mim agora estava ferido, mas estava acordado. E estava pronto para a guerra. O encontro com o Roberto foi marcado para a hora de almoço num café discreto na zona das Avenidas Novas, longe dos olhares curiosos de quem pudesse conhecer-nos. Quando cheguei, ele já estava sentado a um canto, com uma pasta castanha grossa sobre a mesa e uma expressão grave, típica de quem carrega mais notícias por profissão. Não houve cumprimentos cordiais nem conversa fiada. Ele apenas colocou a mão sobre a pasta fechada e olhou-me nos olhos, avisando-me com uma seriedade gélida que confirmar as suspeitas nem sempre trazia o alívio que esperamos. Segundo ele, a realidade que estava prestes a revelar-se era muito mais sombria e perversa do que qualquer cenário que eu tivesse criado na minha mente durante as noites de insônia. Eu apenas acenei, com a garganta seca, indicando que estava pronto para enfrentar o que quer que estivesse ali dentro. Com as mãos a tremer ligeiramente, abri a pasta. As primeiras páginas eram exatamente o que eu temia: fotografias. Eram imagens nítidas, tiradas com lentes de longo alcance, que mostravam a Sofia entrar num ginásio em Campo de Ourique, um local que ela nunca tinha mencionado nas nossas conversas.
Nas fotos seguintes, ela não estava a treinar sozinha. Ela saía do edifício acompanhada por um homem alto e musculado, vestindo o uniforme de personal trainer. O relatório identificava-o como Lucas, um homem casado e conhecido naquele meio. As imagens documentavam a intimidade inegável e dolorosa entre eles, mãos dadas no parque de estacionamento, abraços que duravam demasiado tempo e a forma como ela se inclinava para ele, com um sorriso que dantes era só meu. Havia registros de datas e horas que correspondiam exatamente às supostas noites das raparigas com a Camila, confirmando a mentira de forma brutal. No entanto, o verdadeiro golpe, aquele que me tirou o ar dos pulmões e fez o mundo girar à minha volta, não estava nas fotografias da traição física. O Roberto explicou-me que tinha conseguido recuperar o histórico de mensagens apagadas através de um backup esquecido num portátil antigo que a Sofia e eu partilhávamos antes de ela comprar o seu próprio computador. O que li naquelas transcrições fez o meu sangue gelar nas veias. Não se tratava apenas de luxúria ou de um erro de julgamento momentâneo, era uma conspiração calculada e cruel. As mensagens entre a Sofia e a Camila revelavam uma realidade alternativa grotesca onde eu não passava de um obstáculo risível. Descobri que a Camila também traía o marido regularmente e que elas tinham montado um sistema complexo de álibis cruzados. Quando a Sofia me dizia que estava com a Camila, estava na verdade com o Lucas. E quando a Camila dizia ao marido que estava a consolar a Sofia, estava com os seus próprios amantes. Elas coordenavam horários com precisão militar, inventavam histórias detalhadas para nos contar ao chegar a casa e partilhavam dicas sobre como manipular-nos melhor. Mas o pior não era a logística, era o tom. Elas gozavam conosco. Havia uma troca de mensagens específica, datada da noite em que discuti com a Sofia, que eu reli várias vezes, incrédulo com a maldade contida nas palavras. Naquela conversa digital, a Sofia contava à amiga que eu estava a ficar desconfiado e que a tinha confrontado sobre a má influência dela. A resposta da Camila foi rir-se com emojis e aconselhar a Sofia a virar o jogo imediatamente, a fazer-me sentir culpado, louco e controlador. E a Sofia gabava-se na mensagem seguinte de ter feito exatamente isso, descrevendo com orgulho como me tinha chamado inseguro e patético até eu me calar e pedir desculpa. Elas riam-se da minha preocupação genuína, tratando a destruição do meu casamento como um desporto ou uma piada interna. Li frases onde a Sofia comparava o Lucas a mim, ridicularizando a vida estável que tínhamos construído e dizendo que eu nunca a levaria aos sítios excitantes onde o amante a levava. Aquela leitura foi devastadora. Senti como se a mulher que eu amava tivesse morrido e sido substituída por um monstro sociopata capaz de me olhar nos olhos, mentir e depois rir-se da minha dor com a melhor amiga. A tristeza profunda que eu sentia começou a transmutar-se em algo diferente. Enquanto folheava aquelas páginas, as lágrimas secaram e deram lugar a uma fúria fria e absoluta. Eu não era apenas um marido traído, era o alvo de uma humilhação sistemática. O Roberto permaneceu em silêncio, respeitando o meu choque, mas eu já não precisava de consolo. Fechei a pasta com uma calma que me surpreendeu. Se para elas isto era um jogo de manipulação e engano, então eu também iria jogar. Mas eu não jogaria segundo as regras delas, nem faria o papel de vítima histérica que elas esperavam. Eu tinha vantagem da informação e a paciência de quem não tem mais nada a perder. Saí daquele café com a pasta debaixo do braço e uma determinação de aço, iria destruir a fantasia que elas tinham criado, peça por peça, até não restar nada além da verdade nua e crua. Os dias que se seguiram ao meu encontro com o detetive Roberto foram um exercício excruciante de autocontrolo e dissimulação. Voltei para casa naquela noite com a pasta castanha escondida no fundo do meu armário, debaixo de caixas de sapatos velhos, mas o verdadeiro peso que eu carregava era o segredo que agora me consumia. Encontrei a Sofia na cozinha, a preparar o jantar como se nada fosse, cantarolando uma música qualquer, completamente alheia à tempestade que se formava sobre a cabeça dela. Naquele momento, tomei a decisão mais difícil da minha vida, não explodir. Em vez disso, coloquei a máscara de marido arrependido que ela tanto desejava ver. Aproximei-me dela, beijei-lhe o rosto e pedi desculpa pelo meu comportamento da semana anterior, dizendo que o estresse no trabalho me tinha deixado paranoico e que confiava nela plenamente. A reação dela foi exatamente a que eu esperava, e isso repugnou-me. Ela aceitou as minhas desculpas com um sorriso condescendente, aquele tipo de sorriso vitorioso de quem acha que conseguiu domar um animal rebelde.
Ela disse-me que estava feliz por eu ter recuperado o juízo e que o nosso casamento era demasiado importante para ser estragado por ciúmes infundados. A hipocrisia nas palavras dela era palpável, quase física, mas eu engoli em seco e concordei. A partir dessa noite, iniciei uma atuação digna de um Oscar. Voltei a ser o Tiago atencioso e calmo, enquanto por dentro, cada fibra do meu ser gritava de raiva sempre que ela pegava no telemóvel ou mencionava o nome da Camila. Enquanto a Sofia vivia na ilusão de que o seu esquema era perfeito, eu movia-me nas sombras com precisão cirúrgica. A minha primeira paragem foi no escritório de um dos advogados de divórcio mais temidos de Lisboa, o Dr. Ricardo Silva, conhecido pela sua eficácia implacável em casos litigiosos. Entreguei-lhe o dossiê completo que o Roberto tinha compilado, as fotografias, os registros do motel, as transcrições das mensagens humilhantes e o mapeamento das mentiras. O advogado analisou tudo com um olhar clínico e garantiu-me que tínhamos munição suficiente não só para um divórcio rápido, mas para garantir que eu saísse da relação numa posição de força absoluta. Em Portugal, a prova de conduta indigna e violação grave dos deveres conjugais podia ser usada para evitar que ela exigisse pensões ou compensações indevidas, além de servir como uma alavanca poderosa em qualquer negociação de partilha de bens. Seguindo o conselho do advogado, comecei a organizar a minha vida financeira. Separei discretamente as contas que podiam ser separadas, reuni extratos bancários e documentei cada cêntimo que tinha investido na nossa casa e nas despesas comuns. Descobri, ao analisar os movimentos do cartão de crédito dela, que muitas das noites das raparigas eram financiadas com o nosso dinheiro conjunto, jantares, estadias e até presentes que eu assumia serem para ela, mas que agora percebia serem para o Lucas. Cada nova descoberta era mais um prego no caixão do meu amor por ela, substituindo qualquer hesitação restante por uma determinação fria. Durante 3 semanas, mantive esta fachada. A Sofia continuou a sair com a Camila, ou melhor, com o Lucas, com a mesma frequência de sempre. Agora que eu não reclamava, ela parecia ainda mais audaz, chegando a casa com o cabelo desarranjado e um brilho nos olhos que antes eu confundia com felicidade, mas que agora sabia ser a adrenalina da traição. Eu perguntava-lhe como tinha sido a noite, e ouvia-a tecer mentiras detalhadas sobre os bares onde tinham ido ou os dramas fictícios da vida da Camila. Eu ouvia tudo, acenava com a cabeça e, por vezes, até sorria. Era perturbador perceber como ela conseguia mentir a olhar-me nos olhos sem pestanejar. Houve momentos em que quase quebrei. Numa noite, enquanto víamos um filme no sofá, ela recebeu uma mensagem e riu-se, virando o ecrã para longe. Eu sabia que era ele, ou a Camila fazer mais uma piada sobre mim. Tive vontade de arrancar o telemóvel da mão dela e gritar a verdade, mas contive-me. A vingança precisava de ser servida no momento certo para ser devastadora. Eu não queria apenas um confronto, queria um xeque-mate. O advogado já tinha preparado a papelada inicial e eu já tinha delineado o plano para o dia fatídico. A data estava escolhida, o próximo sábado, dia em que ela tinha planeado passar o dia inteiro fora num suposto retiro de spa com a Camila. Eu sabia que o spa era, na verdade, um hotel de luxo no Algarve com o Lucas. Mas ela nunca chegaria lá. O palco estava montado e eu estava pronto para deixar cair a cortina sobre a farsa que era o nosso casamento. O sábado da suposta viagem ao spa amanheceu com um céu limpo e uma luz que parecia zombar da escuridão que estava prestes a abater-se sobre a nossa casa. A Sofia acordou cedo, vibrante e ansiosa, movendo-se pelo quarto com a leveza de quem acredita que o mundo lhe pertence. Observei-a fechar a mala de fim de semana, onde ela tinha escondido cuidadosamente a lingerie nova debaixo de um roupão felpudo, convencida de que eu continuava cego. Ela veio despedir-se de mim na sala, com um beijo rápido e uma promessa vazia de que voltaria renovada no domingo à noite. No entanto, o que ela não sabia era que eu tinha preparado uma despedida muito diferente, uma que ela jamais esqueceria. Antes que ela pudesse pegar nas chaves do carro, a campainha tocou. A expressão de confusão no rosto dela foi impagável quando abriu a porta e encontrou os pais, o Alberto e a Maria, parados no tapete de entrada com sorrisos abertos. Eu tinha os convidado para um brunch de surpresa antes da viagem da filha, alegando que queria fazer uma despedida especial. A Sofia tentou disfarçar a irritação,
forçando um sorriso tenso e lançando-me olhares que pediam uma explicação silenciosa, mas eu ignorei-a, convidando os meus sogros a entrarem e a sentarem-se na sala de estar. O palco estava finalmente montado, e a audiência, embora pequena, era a mais importante possível para o que eu tinha a apresentar. Servi café e alguns pastéis de nata, mantendo uma calma que contrastava com a tensão crescente da Sofia, que olhava insistentemente para o relógio, preocupada com o atraso para o encontro com o Lucas. Foi então que pedi a atenção de todos. Disse-lhes que, antes de a Sofia ir para o seu retiro relaxante, eu queria partilhar algo importante, uma espécie de retrospectiva dos últimos meses. Apanhei o comando da televisão e, com um simples clique, espelhei o ecrã do meu portátil no televisor de 65 polegadas que dominava a sala. A Sofia franziu a testa, esperando talvez um vídeo romântico ou fotos de férias, mas o que surgiu no ecrã foi o pesadelo dela em alta definição. A primeira imagem foi brutal na sua clareza, ela e o Lucas a beijarem-se apaixonadamente à porta do motel em Sintra. Ouvi a respiração da Maria falhar e o som de uma chávena bater no pires com força. A Sofia congelou, o sangue drenando do seu rosto até ela ficar com a cor da parede. Ela tentou levantar-se, gaguejando protestos ininteligíveis, tentando colocar-se à frente da televisão para bloquear a visão dos pais, mas eu continuei, impassível. Avancei para o slide seguinte, e depois outro, mostrando a sequência cronológica da traição, os encontros no ginásio, os jantares íntimos pagos com a nossa conta conjunta, e as horas de entrada e saída nos hotéis. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido da televisão e pela respiração ofegante da minha mulher, que agora percebia que não havia mentira capaz de a salvar. Mas eu não tinha terminado. O golpe de misericórdia veio a seguir. O ecrã mudou para as capturas de ecrã das conversas com a Camila. Aumentei o zoom nas partes mais cruéis, aquelas onde elas gozavam com a ingenuidade do maridinho e onde a Sofia descrevia o Alberto e a Maria como velhos antiquados que nunca entenderiam a necessidade dela de viver a vida. Ver a vergonha transformar-se em horror no rosto dos pais dela foi doloroso, mas necessário. Eles leram as palavras da própria filha a chamar-me patético e a rir-se da confiança que todos depositávamos nela. O Alberto levantou-se, tremendo de indignação, recusando-se a olhar para a filha, enquanto a Maria chorava silenciosamente, com as mãos a cobrir o rosto. A Sofia, agora em pânico total, começou a chorar e a implorar, dizendo que podia explicar, que era tudo um mal-entendido, mas as provas luminosas atrás dela gritavam a verdade. Eu não levantei a voz uma única vez. Apenas fechei o portátil, desligando a projeção do inferno que ela própria tinha criado. Peguei no envelope pardo que continha os papéis do divórcio já assinados por mim e coloquei-o suavemente sobre a mesa de centro, diante do pai dela. Disse-lhes, com uma voz firme e desprovida de emoção, que aquela era a realidade do nosso casamento e que eu não iria viver nem mais um segundo naquela farsa. Enquanto a Sofia desabava no chão da sala, soluçando convulsivamente e tentando agarrar a mão da mãe, que se afastava com repulsa, eu peguei na minha mala de viagem, que já estava pronta junto à porta. Não houve gritos da minha parte, nem insultos, nem cenas de violência. Apenas a dignidade fria de quem sabe que tem razão. Olhei para ela uma última vez, caída entre as ruínas da sua reputação e da sua família, e senti uma estranha leveza. A mulher que eu amava já não existia, aquela pessoa ali no chão era apenas uma estranha que tinha cometido o erro fatal de subestimar o homem que dormia ao seu lado. Abri a porta da rua e saí para o sol de sábado, deixando para trás a casa, o casamento e a mulher que tentou destruir-me, fechando esse capítulo da minha vida com o som definitivo do trinco a bater. Os meses que se seguiram aquele sábado fatídico foram um turbilhão burocrático, mas a vitória foi absoluta e devastadora para quem ficou do outro lado da trincheira. O doutor Ricardo Silva cumpriu a sua promessa com uma eficácia assustadora. Com a montanha de provas que apresentamos, a Sofia não teve qualquer margem para manobra ou negociação. Ela tentou, numa fase inicial, jogar a cartada da vítima, alegando invasão de privacidade para tentar invalidar as provas digitais, mas a humilhação pública e o desprezo visível dos próprios pais deixaram-na isolada e sem recursos para uma batalha legal prolongada. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. A nossa casa, aquele símbolo dos sonhos que partilhamos, foi vendida.
Graças à prova de conduta indigna e violação grave dos deveres conjugais, consegui recuperar a maior parte do investimento inicial que tinha feito, deixando a Sofia com pouco mais do que as roupas e a vergonha que agora vestia diariamente. Mas a justiça, na sua forma mais poética, não se limitou às quatro paredes do tribunal. Eu tinha guardado uma cópia extra do relatório detalhado do Roberto para um destinatário muito específico, a mulher do Lucas. Enviei-lhe anonimamente, poucos dias depois de sair de casa. O resultado foi explosivo. Ela expulsou-o imediatamente. Pior para ele, o ginásio onde ele trabalhava iniciou um inquérito interno após a repercussão do caso. A política da empresa proibia estritamente relações íntimas com clientes nas instalações. Confirmadas as múltiplas violações através das fotos, o Lucas foi despedido por justa causa, perdendo não só o casamento, mas também a carreira e a reputação no meio profissional. Quanto a Camila, a arquiteta daquela conspiração tóxica, o destino foi igualmente implacável. O escândalo da Sofia foi tão ruidoso no nosso círculo social que acabou inevitavelmente por chegar aos ouvidos do marido da Camila. Ele, que já desconfiava da esposa há anos mas nunca tinha tido coragem de investigar, usou o precedente da melhor amiga dela para escrutinar a própria casa. O castelo de cartas da Camila desmoronou-se rapidamente e ela viu-se sozinha, divorciada e evitada por todos os que antes toleravam a sua presença e o seu veneno. As noites das raparigas acabaram por custar a vida que ambas davam por garantida. Curiosamente, soube que a Sofia e o Lucas tentaram manter uma relação depois de tudo explodir. No entanto, sem a adrenalina do segredo proibido, sem o dinheiro do marido enganado para financiar os jantares de luxo e enfrentando a realidade dura do desemprego e da rejeição social, a suposta paixão evaporou-se. A relação, construída sobre mentiras e engano, não tinha alicerces para suportar a verdade. Durou menos de 3 meses antes de colapsar em recriminações mútuas. A fantasia não sobreviveu ao contato com a realidade crua de uma vida honesta. Hoje, quase um ano depois, estou sentado na varanda do meu novo apartamento no Parque das Nações a olhar para o Tejo. A minha vida mudou radicalmente. Fui promovido na empresa, viajo quando quero e reencontrei a paz que achava ter perdido para sempre naquelas noites de insônia. A dor, que no início parecia insuportável, transformou-se numa cicatriz antiga que já não dói, apenas me lembra de confiar nos meus instintos e de nunca aceitar menos do que mereço. Às vezes, Lisboa parece pequena e já me cruzei com a Sofia uma vez, ao longe, num centro comercial. Ela parecia cansada, mais velha, vestida de forma simples, sem aquele brilho arrogante que ostentava quando se ria de mim nas mensagens. Não senti raiva, nem saudade, nem vontade de falar. Senti apenas uma indiferença profunda e libertadora. A vingança, descobri eu no final desta jornada, não precisa de ser barulhenta ou violenta. A melhor e mais dolorosa vingança foi retirar-me da equação e deixar que o peso das escolhas deles fizesse o resto do trabalho. Eles escolheram a mentira, a manipulação e o egoísmo, eu escolhi a verdade, a dignidade e a coragem de recomeçar. E agora, sob a luz dourada do fim de tarde, percebo que a justiça foi feita. Cada um de nós está a viver exatamente a vida que construiu. Fechei o computador, respirei fundo a brisa do rio e sorri. O meu futuro estava apenas a começar, e desta vez, era verdadeiramente meu.